Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa tarde, André, vi seu canal no YouTube e comecei a acompanhar seus vídeos. Queria contar minha história, a situação pela qual estou passando hoje. Conheci minha esposa 7 anos atrás. Namoramos por 5 anos e depois que eu perdi minha mãe, comprei um apartamento e viemos morar juntos. Sempre foi tudo perfeito. Íamos no mercado juntos, assistíamos filmes juntos, éramos ativos sexualmente. Porém, ela tinha alguns surtos de estresse quando a gente brigava. Eu sempre falei muito de término, eu não queria casar no papel, mas o pai e a mãe dela não concordavam com isso. Na igreja, o pastor cobrava que não estava certo fazer isso sem casamento. Por fim, casamos no papel. Fizemos uma festa, foi muito bom. Porém, os surtos pioraram. Quando a gente brigava, ela se arranhava, falava de querer se matar, sair de casa. Ela já tomou uma cartela inteira de remédio e ficou desmaiada. Eu fiquei em estado de choque. Mas como tenho conhecimentos em sinais vitais e em primeiros socorros, deixei ela descansar, posteriormente ela ficou bem. Quando estávamos bem, era tudo perfeito. Mas quando a gente discutia, por menor que fosse o motivo, ela ficava agressiva. Já aconteceu dela me agredir. Tapas, coisa indolor, mas que doeu muito emocionalmente. 2 vezes, a primeira eu perdoei. A segunda perdoei, mas ficava com aquilo na minha cabeça. Ela gritava, falava alto, falava que ia se matar. Eu escondia a chave dela por medo dela fazer besteira. Tive que segurar forte nos braços dela para ela largar uma faca uma vez. Ai, credo. Eu não ficaria com uma pessoa assim, não. Sinto muito, mas não. André, isso desgastou muito nossa relação. Mas lógico, gente, fala para mim. Veja bem, você ficar com uma pessoa que você tem que segurá-la para tentar tirar a faca, que ela tá com uma faca. Ah, não. Não. Isso aí para mim é um filme de terror. Isso para mim, né? Noites de terror que tinha lá no Play Center. Ah, não. Eu jamais permaneceria numa relação assim. Eu não sou perfeito, comecei a perder a cabeça, ela brigava e eu xingava, falava besteira, nunca agredi ela, graças a Deus. Mas depois de muitas brigas, comecei a frequentar puteiros, por raiva, por ódio, mas nunca tive forças para terminar, por achar que fosse minha responsabilidade cuidar dela. Por ter tirado ela da casa dos pais dela. Ter tirado ela da casa dos pais? Gente, aqui nós estamos falando de pessoas adultas. Nós estamos falando de adultos. Ah, eu tirei ela da casa dos pais dela. Ah, não, anjo. Não. Então continuava e tentava me acostumar com a situação. Depois de um tempo que ela fazia esse escândalo de ir embora, eu parei de esconder a chave e de me preocupar, mas ela nunca ia embora. Falava que eu nunca me importei de verdade, nunca amei de verdade. Nós fomos muito felizes juntos, mas eu estava angustiado por me sentir culpado de deixar ela, dela realmente se matar, então sempre pedia para ela ficar e voltava atrás da minha decisão. Mudei de emprego, comecei a trabalhar mais perto de casa, acabei conhecendo uma moça no trabalho. Um dia sentamos juntos na hora da janta para conversar. Falei do meu casamento, falei que às vezes parecia que não era isso que eu queria, estava desabafando com alguém. Sempre nos víamos durante o trabalho, mas totalmente profissionais. Mas ela começou a me elogiar. Eu queria poder conversar mais com ela. Então um dia fomos juntos para o trabalho. Conversamos sobre meu casamento, ela disse que via que eu não estava feliz e por fim nos beijamos. Ficamos segurando um na mão do outro, coisa de paixão de adolescente. Mas foi bom no momento que estávamos juntos. Eu me senti muito culpado por fazer isso, diferente de quando eu ia no puteiro, conversei com a minha esposa falando que estava me envolvendo com outra pessoa. Ela ficou muito triste, eu também ficaria, mas ela se sentiu na responsabilidade por saber que nosso casamento estava desgastado. Eu tentei afastar essa mulher, mandei um texto falando que amava minha esposa, que não queria isso, mas sinceramente foi pela obrigação de ter casado, pela obrigação de pensar o que os outros iriam pensar, principalmente os pais dela, que me amam como filho deles. Fui desabafar com minha tia sobre toda essa situação e minha esposa ficou muito brava com isso. Brigamos de novo, o mesmo inferno de sempre.
mas dessa vez eu dei um basta. Ela falou que queria ir para a casa dos pais dela e então eu a levei com suas coisas. Falei para os pais dela sobre toda a situação, falei das traições, não tive coragem de falar que traí ela várias vezes com prostitutas, mas falei que a traí, que estava confuso e não queria seguir com isso. Obviamente, eles ficaram muito tristes e decepcionados. Minha sogra que quer que nós voltemos e nos entendamos, mas eu sinceramente não quero isso. Quero me permitir viver sem esse peso. Quero permitir saber como é a minha vida sem ela. Meu casamento estava explosivo e essa mulher que apareceu na minha vida me ajudou a ter a coragem para terminar e começar a pensar em mim. Acabamos saindo mais algumas vezes, eu falo que não estou preparado, que uma relação demora para se construir, mas ela tem pressa. Então, aí troca 6 por meia dúzia, viu bem? Ah, ela tem pressa. Então, aí eu troco 6 por meia dúzia. Quer que eu tome uma decisão logo. Ela diz que nunca sentiu isso por ninguém, que ela me quer para a vida dela, que ela é minha. Ai, olha lá, já começou o desequilíbrio já. Tô falando, vai trocar 6 por meia dúzia. Mas quando eu falo que ela não gosta, quando eu falo algo que ela não gosta ou deixa ela preocupada do que eu quero, ela meio que se afasta. Eu estou de boa com isso. Nunca conheci antes e se ela quiser ir embora, vá com Deus. Eu não quero fazer nada de cabeça quente e não vou me sucumbir à paixão. Graças a Deus. Aprendeu então, né? Aprendeu. É bom estar com ela, bom sair com ela. Eu já não estou mais com a minha esposa, mas ela precisa saber me respeitar. Entender que eu preciso de tempo e quero realmente saber se ela vale a pena, mas quero fazer isso com calma e de cabeça fria. Minha esposa veio em casa pegar algumas coisas, eu senti que ela estava diferente, parecia estar mais madura, não brigou, não falou nada, ela aceitou e disse que vai voltar para os atendimentos com a psicóloga, que vai voltar a focar no trabalho e na igreja. Então, tá vendo? Faz isso depois que perde, né? Isso me deixou muito, muito feliz por saber que ela pode evoluir depois dessa situação e que estávamos precisando dessa separação faz um bom tempo e não vou voltar por pressão. Vou pensar em mim em primeiro lugar e quero muito que ela possa evoluir. Quero me permitir conhecer essa moça que acabei me apaixonando, mas com calma. Quero curtir, quero entender as reais intenções dela, eu não a culpo por nada. Ela me deu forças que eu não tinha para sair de um relacionamento tóxico. E aí o e-mail termina. Enfim, gente, ainda bem. Aqui vemos uma pessoa que aprendeu. Que bom se todos fossem assim. Eu aprendi, então agora, tá vendo? É o que eu ia falar, vai tocar 6 por meia dúzia? Não, não quero. Não vou sucumbir a isso, se ela quiser ir embora, que vá com Deus. Perfeito. Porque senão, gente, tudo começa assim. Você tá vendo que às vezes nós atraímos um tipo específico de pessoa? E se eu não aprendo, eu vou vivendo a mesma dinâmica. Então, quer dizer, eu só troco de pessoa. A situação é a mesma. Só troca a pessoa. Né? Só troca a personagem. O roteiro é o mesmo. Trocou a personagem, mas o roteiro é a mesma coisa. Por isso que se repete. Aprenda a sair de padrões repetitivos. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida que está se repetindo, é porque você precisa quebrar com coisas. Eu preciso quebrar com aquele elo que faz com que a mesma coisa seja um ciclo que se repete. Então, o que eu preciso mudar? Porque por vezes a gente fica acreditando que o outro é que tem que mudar. Não, o que eu preciso mudar, sabe? O que eu preciso, que fim que eu preciso dar aqui? Por exemplo, ele já poderia ter feito isso, né? Você, meu querido, que enviou o e-mail, poderia ter feito isso lá atrás. Quando ela falou que ela ia se matar, não sei o que, você deveria ter deixado. Né? Não, nós vamos terminar porque não dá, não consigo mais, não dá para eu ficar nisso daqui. Então, você ficou sujeito às chantagens. E agora você estava quase entrando numa outra, onde você ia se sujeitar novamente à pressão, à chantagem. Então, ainda bem que você quebrou com esse ciclo. A hora que quebra com o ciclo, a chance de eu conhecer amanhã uma pessoa que de fato, né, eu vou construir uma história bacana, é enorme. Por quê? Porque eu quebrei com o ciclo que me prendia, o ciclo anterior que, sabe, me deixou num lugar tóxico. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que eu possa conhecer os detalhes da sua história, para que eu possa, portanto, né, te ajudar? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br.
Lá você verá todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.